Estamos iniciando mais um Fala que eu te escuto podcast, um programa que nasceu no coração do Senhor e quer alcançar seu coração no dia de hoje. Sabe, aqueles dias em que você diz assim, meu Deus, o que será de mim hoje? Tô cansado, desanimado, mas estou passando aqui para te dizer que Deus irá renovar todas as suas forças. A palavra do Senhor que Ele me deu hoje vai renovar as suas energias, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Por mais que no momento a gente acho que, não compreende o que Deus está fazendo, depois, mais à frente, a gente vai entender. Porque Deus, Ele quer e pensa grandes coisas para nós. O podcast de hoje é o primeiro podcast do ano de 2024. Mas não adianta a gente começar um novo ano e continuar com as mesmas posturas. Não adianta começar um ano e começar sem objetivos, sem metas de vida, sem buscar ter mais intimidade com o Senhor. Sabe, esses dias eu tenho escutado muito mesmo, pessoas falando sobre a proximidade, falando muito de Deus, mas poucas pessoas têm falado sobre intimidade. E hoje no devocional dessa manhã, também recebi, um discernimento maravilhoso acerca da ressurreição de Cristo. Queria deixar uma pausa para esse momento tão único. Quando os discípulos foram até o túmulo de Jesus para buscar e encontrar o corpo de Cristo, Ele não estava mais lá, As pessoas estão buscando nos lugares de morte a presença de um Deus vivo. O próprio Jesus disse que Ele ressuscitaria no terceiro dia. Por que eles foram buscar o Senhor no sepulcro? Jesus vive e reina e estará para sempre em nossos corações. Que nesse dia de hoje esse podcast possa renovar as suas forças. Que você entenda que por mais que venham as dificuldades, as adversidades, não importa. Se você estiver focado no alvo que é Jesus Cristo, Ele irá te testificar, Ele irá à sua frente no meio das guerras e batalhas. Mas não desanima não, tá? Quando as batalhas elas se intensificam mais, isso é um grande sinal de que você está no caminho certo. O inferno está incomodado. Então continua, fica firme, tá bom? Mas não esquece de direcionar os seus olhos para quem é de direito, para o alvo que é Jesus. Muitas são as distrações no caminho. Mas sabe aquilo que nos abate? Não é aquelas coisas que vêm para te travar, para poder guerrear contra a sua vida. São as distrações. À medida que você olha para o lado e se distrai, você perde o foco daquilo que é necessário estar de olho, estar focado, que é a presença do nosso Jesus, a presença do nosso Deus em nossas vidas. Que nessa manhã, nessa tarde ou noite, não importa o momento que você assistir esse podcast, você entenda a bondade do nosso Deus sobre a sua vida. Você entenda que Ele não te deu apenas mais um ano para você poder viver da melhor forma possível, dentro das adversidades e desafios. Exercitando mesmo o contentamento. Estar contente em todas as horas. Esse é o nosso propósito nessa terra. Viver contente. Porque somos filhos de um Deus vivo. E hoje a palavra vem nos falar sobre isso. Sobre como devemos olhar e nos ver diante das situações adversas. Mas, sobretudo, olhar para o lugar de direito, o lugar onde deve ser direcionado o nosso foco. Muitas são as distrações, mas existe um Deus que está chamando a sua atenção no dia de hoje, para você desfocar das adversidades, desfocar dos problemas nesse momento e focar nele. Porque Ele mesmo disse em sua palavra que se estiver descansado, traga o seu fardo e eu vos aliviarei. Glória a Deus, né? E nem oramos, isso é só a introdução do podcast de hoje. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Mas antes de começar o podcast de fato, vamos orar? Vamos entregar esse momento ao Senhor. Esse dia já amanheceu tão lindo, porque nós respiramos, nós conseguimos olhar e enxergar, mesmo que com os olhos da fé, as possibilidades infinitas que o Senhor nos dá diante de tantas maravilhas nesse mundo. Por mais que ele seja caído, perverso, e que as situações estejam prevalecendo contra nós, eu quero te chamar hoje para você entender que Deus ele te chama para um propósito. Ele tem um projeto lindo para a sua vida. Então não desanima não, fica firme, tá? Na presença do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje.
Nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, por todos os livramentos, por todas as situações, Pai, que porventura venham nos deixar tristes, alegres, preocupados, pelas dores, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome, porque em todas as coisas há um propósito, porque o Senhor sabe que em tudo há um propósito muito maior. Senhor, que em nós possa ser reavivado o contentamento, que em nossas vidas possamos entender que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Mesmo em meio aos desafios, em dias tão conturbados, nós queremos dizer que somos dependentes de Ti. Pai, que a Tua presença seja o nosso melhor lugar. Que mesmo em meio às situações difíceis, o nosso refúgio seja o Teu colo, o Teu abraço, o Teu aconchego. Meu Deus, obrigada, Senhor, por ter nos sustentado. Abençoa todas as famílias que porventura irão ver esse podcast. Todas as pessoas que irão ouvir ou ver esse podcast de hoje. Que elas sintam a Tua presença, o Teu amor. Que suas casas sejam inundadas do poder e da graça. Sim, Senhor. A Tua graça que superabundou. Hoje iremos falar sobre isso. Obrigada, Papai. E nós já te pedimos perdão mesmo, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas coisas que porventura, meu Deus, viemos a falar, que desagradou o Teu coração, que magoou o coração das pessoas, Pai. Nós queremos Te pedir perdão por todas as coisas, meu Deus, que não vêm de Ti, porque somos pecadores, miseráveis. Senhor, somos humanos, nós não temos a capacidade nem o discernimento de enxergar o tamanho do Teu amor sobre nós, mas a Tua graça nos alcançou. A Tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Envia Teu Santo Espírito, Pai, para estar presente nesse podcast, Senhor. Que não seja a minha voz, mas a Tua presença, o Teu Espírito aqui neste momento. Senhor, que Teus anjos possam acampar ao redor deste local e que as pessoas também possam receber a visita santa do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu Espírito. Entre providência com tudo que Teus filhinhos precisam, Pai. Que eles recebam a graça de um Pai zeloso, amável, e que eles possam reconhecer isso, desde o abrir dos olhos ao pôr do sol, ao anoitecer, e que cada dia seja um privilégio de vivermos na presença do Deus Altíssimo, de plantarmos a esperança em um mundo caído, em um mundo cheio de desaventuranças, mas Deus nos convida a começar nossos tesouros aqui, para recebermos a glória de uma vida eterna na Sua presença. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Que bom, né? É sempre muito bom entregarmos tudo o que viemos a fazer nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 5, no versículo 14, que diz: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Aleluia, Jesus. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um homem muito mais abundou a graça de Deus para muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Glória a Deus. No 17 continua dizendo: porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, assim pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Glória a Deus por essa palavra. 19 diz: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. No 21, finalizando esse capítulo, diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco todos os dias, mesmo sem merecer, meu Deus.
O Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvir a tua palavra. Meu Deus, como é maravilhoso poder te servir e saber que o Senhor fala através da tua palavra. Sabe uma coisa em que o inimigo mais teme? A palavra do Senhor. Sabe o que você precisa exercitar todos os dias? O que nós precisamos exercitar todos os dias é falar e estar dentro da palavra do Senhor. Somos falhos, miseráveis, pecadores, humanos, mas a graça tem nos alcançado. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje, diante dessa palavra, é: quem somos diante do pecado? O pecado, aqui na palavra, diz que através de Adão ele veio trazer espírito de morte. Nossa, Deus é maravilhoso, né? Como uma coisa une a outra. O nosso Deus, ele não está presente em ambientes de morte, porque o nosso Deus é vivo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Na palavra de Deus, que meditamos também no devocional da manhã, para a glória e a honra do nosso Deus, eu quero dizer aqui, deixar uma pausa para dizer que te amo. Jesus, ele ressuscitou, ele não está em um ambiente de morte. Nós não precisamos estar num ambiente de morte. Adão, através do pecado, com Eva, no Éden, trouxeram para a humanidade as transgressões, o pecado. E no versículo 17 diz: porque pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um. O pecado, ele só traz para nós essa sensação de morte. Todas as vezes em que pecamos e que não nos arrependemos genuinamente do pecado, nós trazemos a sensação de morte para dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Me diz uma coisa, será que em ambiente onde tem morte há vida? Não, gente. Isso é lógico, isso é óbvio. Ambientes que têm vida promovem vida. Ambientes que têm morte promovem a morte. Lugares sombrios atraem sombras. Por isso que a luz, ela não anda junto com as trevas. É o oposto disso. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o pecado, ele não só veio nos trazer a morte. E aí eu quero trazer para um sentido bem empírico, para que você entenda. O que quer dizer empírico? Quer dizer trazer para o cotidiano. O pecado nos traz a morte por meio de ações, palavras, situações que nos afastam da presença do nosso Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Através da graça do Senhor, ele nos dá todo momento, não é todos os dias, é a todo instante, a todo segundo, a oportunidade de estar com ele, de falar com ele, de nos arrependermos dos nossos pecados, de viver justificados pela graça de Deus. Pela justiça, sem merecermos, gratuitamente veio a graça por meio de Jesus. Glória a Deus. Que palavra poderosa nesse dia, né? Ele veio para todos nós. Jesus nos disse: meu Deus, hoje eu vou parar e vou só morrer por aqueles, sabe, que eu sinto que me amam, por aqueles que, sabe, zelam pela minha palavra. Não. Jesus, ele morreu por todos nós, para que pudéssemos ser justificados. A abundância, superabundou. Quer dizer o quê? Que superabundou, superou o pecado antes em Adão e Eva. Mesmo sem merecer, ele, Jesus, morreu por nós. E mesmo sem merecer, Deus concedeu a oportunidade de que Jesus estivesse conosco e que vivesse em nosso meio para que pudéssemos saber que seríamos tentados, feridos, magoados, humilhados, assim como o nosso próprio Jesus foi. Não pense você que é fácil estar diante de algo que o Senhor te convida a fazer. Não é. Fazer a vontade de Deus machuca. Mas não existe recompensa maior do que você fazer o que Deus te pede. Porque depois vem uma sensação de paz muito grande. Mas quando você não faz a vontade do Senhor, quando você, ao invés disso, promove o mal, a discórdia, o descontentamento,
você acaba atraindo para a sua vida espíritos de morte. Você acaba perdendo a oportunidade de viver pela graça. É fácil, não é? Porque a todo instante nós estamos sendo levados para viver o pecado de Adão. E a todo momento estamos nos afastando da presença e da graça de Deus, porque o pecado ele está aqui ao nosso derredor, a todo momento dizendo: ei, que tal, hein? Se eu fosse você... Olha a voz da serpente. Ela está o tempo todo dizendo aos nossos ouvidos: se eu fosse você, eu faria isso. Seria tão bom. Ei, você vai se deixar ouvir e não vai fazer nada? Jesus é um Deus tão maravilhoso. Jesus é tão incrível que eu quero compartilhar com vocês uma palavra que também está para complementar de Romanos hoje, em Marcos, em seu capítulo, hoje reinou, viu, 5, em seu capítulo 5, no verso 25, que diz: e certa mulher vítima de fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas, e muitos médicos tinham gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou a sua veste, porque ela dizia: se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei sã. Imediatamente a fonte de sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vê a multidão que te aperta e tu dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor ao ver aquela que tinha feito isso. E a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se, caiu no chão diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e sede curada dessa tua aflição. Eu quero te chamar a atenção por uma palavra que Jesus disse sobre aquela mulher. Todos achavam que ela estava sobre uma maldição, mas Jesus a chamou de filha. Ei, você é chamado de filho hoje, de filha de Deus. Não importa como você esteja, Ele só te quer. Só basta um passo de fé, só basta você se aproximar e tocar as vestes de Jesus, para que você possa experimentar dessa graça abundante que o Senhor vem nos falar em Romanos. Paulo é tão maravilhoso quando ele dá esse exemplo, porque a todo momento o pecado vem nos dizer que nós não podemos participar da graça em Cristo. A todo momento o pecado vem nos dizer que nós não merecemos essa graça. Mas Jesus veio para nós, morrer por nós, para que pudéssemos alcançar essa graça tão maravilhosa. Ele tem todos os dias nos chamado de filhos e filhas. Mesmo tão pecadores que somos, miseráveis, falhos, Ele veio para nos curar. Veio para dizer que é possível ter uma vida melhor e abundante nessa terra, mesmo em meio a tantas questões. Mas, como eu disse, os podcasts anteriores do ano que findou e esse não vem acariciar o teu âmago, nem dizer para você que você tem que ficar paralisado diante das adversidades ou que você deve ficar paralisado diante do pecado que te oprime. Eu quero te confrontar nessa manhã, nessa tarde ou noite, não sei o momento que você esteja ouvindo esse podcast ou assistindo. O lugar onde você está hoje não é o lugar que Deus quer que você esteja. Ele quer muito mais de você. Ele não te espera em um sepulcro vazio, Ele te espera em um lugar de vida. Ele não quer que você esteja, sim, à espera de um milagre tão somente. Ele quer que você viva um milagre, porque Ele é um milagre. Não fique buscando profecias, palavras vindas de um e de outro, quando você tem uma fonte aberta, direta do céu, rasgada, para você falar diretamente com o Pai. Existem pessoas que nos dão discernimento, pessoas que nos levam a ter um contato próximo ao Senhor, mas lembre-se que entre você e Deus é você e Deus. Não existe possibilidade de alcance mais genuíno do que você se colocar na presença do Deus vivo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Pai, eu estou disponível para viver a tua graça e o teu amor em minha vida. Deus meu, Pai querido, eu quero estar contente em qualquer situação. E agora eu quero falar com vocês sobre esse livro que eu tenho indicado muito, que é de Nancy Wilson, que diz o seguinte, né? O contentamento. O livro é um contentamento. Nós precisamos estar contentes em qualquer situação.
E aí eu separei um trechinho do livro para ler para vocês, que diz o seguinte: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado na destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Jesus manteve seus olhos fixos no dever dado pelo Pai. Mesmo odiando a ignomínia, a nossa ignorância, ele encontrou contentamento na pior circunstância de toda a história da humanidade. Cristo não esperou até sentir vontade de obedecer. Da mesma forma em que, qualquer que seja a situação do contentamento, busca seus deveres. Ele depressa pergunta: como posso obedecer a Deus nessa circunstância? Como posso administrar essa situação de modo que honre e agrade a Deus? Contentamento é amor a Deus, e isso requer humildade e graça. Em João 14,15, Jesus declara: se me amais, guardareis os meus mandamentos. São palavras bem diretas. Você ama Jesus? Então faça o que ele te ordena. E como sabemos o que ele ordena? Lendo a sua palavra, humilhando-se, deixando a sua poderosa mão, não dependendo de nossa própria sabedoria. Temos um Salvador que fornece descanso para as nossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. O contentamento traz descanso. O descontentamento traz a inquietação. Todas as vezes em que eu estou descontente com algo, aflito, inquieto, angustiado, é justamente o sinal de que eu não estou contente na presença do Senhor. É um sinal de que eu estou em um ambiente de morte. Estar inquieto é um sinal de que você não está no lugar certo. Todas as vezes em que você sentir inquietude em algo que for fazer, o que for falar, saiba que não procede da vontade do Senhor. Você precisa sentir paz. A paz que excede todo entendimento. E quando Paulo fala sobre superabundância, ele fala que a graça, ela transbordou. A graça, o amor, a paz transbordou tudo o que há dentro do poder que não existe no pecado, quando a graça se evidencia através de Cristo em nossas vidas. E eu quero te deixar algumas perguntas para reflexão hoje. O que tens gerado hoje dentro do seu coração? Sentimentos de morte ou de vida eterna? Eu volto em Romanos, lá no finalzinho, no 21, que diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em seu coração está palavras e sentimentos de morte ou de vida eterna? Que possamos refletir nesse dia de hoje, nesse podcast de hoje, e aprendermos a ter paciência em meio à tribulação, em meio às dificuldades, em meio aos desafios. Quem disse que ia ser fácil? Tudo quanto o Senhor está na situação se torna ainda muito mais difícil. Não pense você que as coisas em Cristo são fáceis. Quem disser isso para você está mentindo. Estar na presença do Senhor e viver a vontade dele não é fácil, mas não existe coisa melhor do que cultivar tesouros eternos, começando aqui na terra. Que nesse dia de hoje você possa cultivar tesouros eternos. Que olhar para as pessoas, você não olhe com o olhar humano, mas com o olhar de Cristo. Como é que Jesus faria? O que Jesus faria? O que ele diria? Como ele agiria? Não importa quão receptivo você foi ou não diante do que você quis fazer. Não importa seu coração diante de Cristo. O desejo seu diante do Senhor. E o mais importante é que você não foi buscar o Senhor lá no ambiente de morte. Você foi buscar o Senhor dentro do seu coração, através do Espírito Santo. Porque é onde ele está. Desde o dia em que o Senhor permitiu que tivéssemos esse contato direto com o Espírito de Deus. Que ele esteja na sua casa. Que ele esteja na sua vida. E que ele esteja no seu coração. Eu te abençoo e já agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E esse foi mais um Fala Que Eu Te Escuto podcast. Para a honra e glória do nosso Deus. Um beijo
no seu coração e até a próxima, tá? Tira um print aí e já compra esse livro, que ele é ótimo, vai te ajudar muito a se contentar assim, em qualquer situação. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.